Qual é a idade ideal para se aposentar? Hoje você vai descobrir que a Kabbalah tem uma resposta inclusive para isso. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Be'alotecha, hoje focando nos parágrafos 53 e 54 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, vários países aí ultimamente têm revisto as suas questões de aposentadoria, de previdência, inclusive o Brasil. E claro que sempre entra nessa pergunta a discussão quando que deve se aposentar. E cada país tem a sua solução, tentando ali usar estatísticas e dados. Bom, a Kabbalah também tem a sua solução, de quando que seria interessante se aposentar, quanto tempo seria interessante trabalhar, E não sei, você já pensou nisso? Você já parou para pensar? É uma questão muito importante. Aliás, eu vou aproveitar para fazer um momento meio merchan, mas tem um curso que eu dei, acho que faz 1 ano ou 2 anos, que se chamava Segredos Cabalísticos do Dinheiro. Eu vou ver se eu deixo o link aqui para quem quiser, tem a gravação para acessar, onde eu falava várias coisas importantes de planejar dinheiro, de investir, e aliás eu entro bem fundo em investimentos, eu falo sobre renda fixa, renda variável, ações, tesouro direto, mas uma das principais coisas, assim, começo do curso, eu falava para as pessoas pensarem nisso, porque é impressionante como muitas pessoas não fazem esse planejamento. Tem gente que fala assim, eu vou trabalhando, até quando der. E para Kabbalah não é muito interessante fazer isso. É interessante que você planeje quando você quer parar. É interessante que você estabeleça uma data, tá? E obviamente essa data não tem nada a ver com o que o governo define, tá? O curso lá eu tento defender essa ideia, que você ponha para você uma meta, eu vou trabalhar até tal data, até essa data eu vou tentar acumular uma quantia de dinheiro, que eu ensino lá a calcular qual é, e a partir desse momento eu quero que aquele dinheiro trabalhe para mim. Que aliás é um conceito meio saindo aqui do ramo da Kabbalah, introduzido por um cara do livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki. Você faz aquele dinheiro investido gerar renda, gerar juros, na verdade, juros compostos, para que ele te gere uma renda passiva, chamada assim. Enfim, e é importante você definir essa data, até quando você quer trabalhar. E quando que você quer talvez curtir um pouco mais a vida, porque a vida não é só trabalho. E tem gente que se você deixar, vai trabalhar o resto da vida, Tem gente que vai até os 60, 70, 80. Se você gosta do que faz, também nada errado. Mas para a maioria das pessoas não é o que acontece, Infelizmente a gente sabe que a pessoa trabalha por necessidade. E porque talvez faltou um planejamento lá atrás, de ela falar, bom, com tal idade eu paro e eu quero ter tal dinheiro. Bom, e aí, vamos lá. Qual é a dica que o Zohar vai dar e por que o Zohar está falando disso, antes da gente entrar? Porque a gente está discutindo a questão dos levitas, os levitas estão sendo colocados pela primeira vez para trabalhar, orientados ali por Moisés e Arão, e a Torá estabelece que um levita ele só podia começar a trabalhar com 25 anos de idade e ele tinha que se aposentar aos 50. Tá? Então você pode levar os números até como literal se você quiser, mas claro que não precisa. O mais importante, eu diria, não é o parar com 50, é 25 anos de trabalho. Essa é uma sugestão que o Zohar dá. Seja lá quando você começou, você deveria trabalhar 25 anos da sua vida e depois se aposentar. Bom, no caso específico dos levitas, por que os 50? E aí vamos tentar entrar um pouquinho. Talvez você já tenha me ouvido falar, é uma coisa mais até sabida na Kabbalah, o 50 é ligado a Binah. Quando eu atinjo 50 anos, a gente tem várias fases da vida, vários marcos de idade. A gente já falou aqui no Zohar Diário sobre o 12 e 13, como um marco de maturidade, de entrar na idade adulta. A gente já falou dos 20, já falou dos 30, acho que já falamos dos 40 e hoje estamos falando dos 50. Nos 50 você entra numa nova fase de vida, digamos assim, num novo marco de vida e você conecta com Binah, como eu ia falando. 50 é um número muito ligado a Binah. A tradição diz que Binah tem 50 portões, por exemplo. Bom, e aí qual que é o grande problema? Binah é o topo da coluna da esquerda, e aí liga até inclusive no que a gente falou no vídeo de ontem. Quando eu chego em Binah, eu chego no máximo do que a gente chama energia de julgamento. E já não é uma energia tão interessante para se trabalhar no tabernáculo, que, lembrando, precisa mais de energia de Hesed. Tudo bem que o sacerdote é a energia de Hesed, e o levita é a energia da esquerda, então ele está acostumado. Mas aos 50 anos essa energia fica muito intensa.
Então a Torá fala, aos 50 esse cara tem que ser tirado, ele tem que se aposentar. Por quê? O Zohar explica, falando nos seguintes termos, ele não consegue mais usar aquele fogo usado para os sacrifícios, seja animais ou do incenso, para transmutar para energia positiva. O fogo já é uma energia de Gevurah, né? Já é uma energia de julgamento. Aí o levita já é julgamento. Aí ele fez 50 anos, fica muito julgamento, percebe? Então o Zohar explica que com 50 anos o levita não consegue mais tirar aquela energia de julgamento do fogo. Por isso ele tem que se aposentar. Tá? Então, como eu falei, você pode até levar aí como um ensinamento sobre aposentadoria para sua vida. Eu fiz uma incursão pelo ramo da economia, né? Mas aqui o Zohar está também explicando nada a ver com aposentadoria, está explicando sobre essa questão da fase da vida. Então no vídeo de ontem a gente falou como pessoas que têm mais cabelo, mais pelos, são ligadas à energia de julgamento. E agora a gente está aprendendo que quando a gente chega nos 50 anos, a gente também fica mais com isso, tá? E aí um pensamento meu, não sei, pode ser que eu viaje, mas talvez é por isso que a gente veja que a partir dos 50 anos é mais fácil a gente ficar um pouco mais rancoroso com a vida, um pouco mais desgostoso com a vida. Sabe aquela imagem que a gente tem da pessoa que vai envelhecendo e começa a ficar mais ranzinza, mais crítica? Porque realmente, depois dos 50, às vezes pode dar assim, uma fase de decaída, né? Hoje, se bem que está ampliando, né? Com a gente, aumenta a longevidade, né? Mas, enfim, grosso modo, a partir dos 50, a pessoa geralmente assim, já trabalhou, já fez tudo o que ela queria, já conquistou os principais objetivos de vida, e ela começa a entrar numa fase mais de descanso, né? De aposentadoria. E ela começa às vezes a ficar muito rancorosa, muito ranzinza, muito raivosa. Ela não tem às vezes mais a leveza de viver, a alegria de viver. Tá? É claro que é um modelo geral. Você vai ter velhinhos que são super alegres, alto astral e conseguem ainda se conectar com o Hesed. Mas quando o Zohar dá essa dica para nós, que nos 50 a gente está chegando em Binah, isso já diz muita coisa para nós. Só antes de terminar, não tudo é negativo, tá? Talvez seja negativo nesse sentido do ranzinza, porque eu tô com muito julgamento, e pode dificultar um pouco o meu trabalho espiritual. Por isso que o levita era afastado. Mas por outro lado, vamos lembrar que Binah é entendimento, né? Eu chego também com 50 anos, às vezes com uma maturidade que eu nunca tive no resto da vida. Meu cérebro, meu intelecto, minha razão e minha lógica, às vezes estão assim no auge, né? Como nunca estiveram antes. Então, como sempre na Kabbalah, tem um lado bom e um lado ruim, mas aqui o Zohar está explicando por que um levita tinha que sair do trabalho aos 50 anos. Um bom dia a todos, um beijo grande e tudo de bom.